ao lado do professor. Afinal, sempre que eu me sento ao lado do professor Armindo, é uma delícia porque ele partilha sempre informação que vocês nem têm noção. Pelo menos no meu caso, ajuda-me imenso com toda a informação e conhecimento que ele faz chegar até nós. E antes de mais, o meu obrigado aqui ao professor Armindo pelo convite, por nos falar aqui sobre a importância da primeira refeição do dia, ok? Nós falamos muito em pequeno almoço e há pessoas que dizem assim: ah, mas eu não tomo pequeno almoço. E nós, com pequeno almoço, queremos mesmo aqui dizer a primeira refeição do dia. Mas, antes de mais, eu queria que o professor Armindo começasse aqui por se apresentar e falar um bocadinho dele, para as pessoas conhecerem um bocadinho desta maravilha de pessoa. Em termos de saúde, eu sou doutorando em Medicina da Complutense de Madrid, sou pós-graduado em Nutrição Funcional, também tenho a homeopatia da Faculdade Inglesa, que é a única faculdade de homeopatia do mundo inteiro, que é do governo. Estive também na China, no Japão, na Índia, fui apanhando conhecimentos em vários pontos para tentar fazer, enfim, um mosaico e poder ser útil à humanidade. É só essa a minha. De resto, sou um cidadão que estou sempre a aprender, sou um estudante, eterno estudante. Ah, professor Armindo, obrigada. Tenho Professor, 5 filhos, não quatro, como disse no domingo, 14 netos e uma família extraordinária, que é o meu suporte. este fim de semana estivemos juntos e o professor Armindo disse que tinha 4 filhos, já deixava um pelo caminho, e a esposa do professor Armindo, a Leonor, 5. E toda a gente da sala, deu uma risada. Foi de propósito. Porque o professor Armindo, um deles está fora, não é? Está mais longe. São dois, agora estão dois, mas um está mais longe, está há uns anos, está muito longe. Ok, professor Armindo, eu acho que as pessoas aqui, e depois, se tivermos tempo no fim, podemos abrir o microfone para algumas questões. Fale-nos aqui da sua experiência, quais são as necessidades do nosso corpo? O que é que o nosso corpo precisa? O nosso corpo diariamente precisa de mais de 110 nutrientes diferentes, sendo que a mais importante é a proteína, vem do grego proteus, 30% temos que ter durante o dia. Depois temos, para que é que serve a proteína? Para já. A proteína serve para produzir, entre outras coisas, eh, transportadores para transportar oxigênio, estão a ver? Que é o caso uma hemoglobina. Também para produzir colagênio, que é a proteína mais abundante do nosso corpo, está em todos os tecidos e em todos os órgãos. Para produzir enzimas, catálise, para ajudar as nossas funções, enfim, fisiológicas, biológicas. Também para produzir hormonas, senão, são o sumo da vida, se não fosse assim não havia multiplicação dos seres humanos. A insulina, por exemplo, é um caso delas. Para também produzir sinalizadores para o nosso sistema imunitário, para o sistema imunitário estar alerta e combater os nossos inimigos. Tudo isto é a partir da proteína. Agora, podemos ter vários tipos de proteína. Proteína vegetal, proteína animal. A proteína vegetal é a mais compatível com o nosso ser. Então, podemos encontrar em vários sítios a proteína. Muitas pessoas comem carne, tudo bem, comem peixe, tudo bem, lácteos, tudo, cada um tem os seus hábitos, mas nós, nas leguminosas, podemos encontrar proteína. E no ovo também, através da clara do ovo, que é a albumina, podemos encontrar também proteína, por exemplo, muito conhecido, que é a ervilha, que não tem só 21 aminoácidos, falta-lhe um, mas é a metionina, podemos ir buscar ao arroz. Portanto, a proteína é muito importante para a nossa massa muscular. Então, se Portanto, juntarmos a ervilha com o arroz, temos uma proteína completa? completa, completa. Olha, estão a ver? A Já. proteína completa é uma proteína que tem 22 aminoácidos, certo? Pois, a senhora só tem 21. Quem é que já Portanto, aprendeu aqui uma coisa hoje? vai buscar a metionina ao arroz. Ok, ok. Portanto, nós não podemos ter musculatura sem ter proteína. Por isso é que as sociedades muitas vezes caem. Porquê? Porque não têm músculos e não comem proteína suficiente. Também muitas vezes não fazem exercício. Precisamos também de ter tanto gorduras de boa qualidade, os lípidos de boa qualidade, sobretudo o ômega 3, porque o nosso cérebro tem 10%
do nosso cérebro é ômega 3. E o ômega 3 não é só dos peixes. E eles, porque é que os peixes têm ômega 3? Porque eles comem as algas. Então as algas é que são o fornecedor de ômega 3 aos peixes. Mas há Oh, plantas. este é um médico. Conhece este médico? Alguém Há tem uma visto? planta, Se há não uma conhece, planta, vai conhecer agora. há uma É o planta muito professor importante. Armindo Caetano. Acho que só um Há minuto, uma professor planta Armindo. muito importante que é a baldroega ou beldroega, como chamavam. E eu, quando Não, pá, nós comíamos cavalo de horas. Ela está a dar qualquer receita a alguém. Tá. agradeço que desligue o seu microfone, por favor. Sim, Já está, professor Armindo. E a beldroega, portanto, é rica. Por isso é que se chama, o nome científico é Portulaca olerosa, porque tem, de facto, muito ômega 3, muito importante para nós. Nós precisamos também do ômega 6, só que tem que haver uma relação muito próxima entre o ômega 6 e o ômega 3, um para um ou um para dois, Ok. porque senão depois o ômega 6 pode, portanto, trabalhar como oxidante. Precisamos também de hidratos de carbono. 30 proteína, 30 de lípidos, gorduras de boas qualidades, e temos que ter também hidratos de carbono para produzir energia. E vamos buscá-los onde? Aos cereais, sobretudo, aos frutos e também às hortaliças também têm hidratos de carbono. E sobretudo porque é que precisamos de hidratos de carbono? Precisamos de energia rápida, energia para o cérebro. O principal alimento do cérebro é o sono, já sabemos, a seguir é açúcar. Mas esse não é açúcar refinado, depois é o magnésio. Então é muito importante também. Mas isso não é suficiente para nós. Precisamos também de ter, isso são os chamados macronutrientes, micronutrientes, vitaminas e minerais, que não dão energia, antes pelo contrário, também não tiram, mas servem para as enzimas poderem trabalhar, como cofatores ou como coenzimas. Precisamos também de fitonutrientes. Vamos buscá-los aonde? Por exemplo, a salsa, para retirar do nosso sangue os metais pesados, como no caso o alumínio ou o cobre, ou precisamos também dos coentros, que vai tirar mercúrio e vai tirar também o chumbo, tudo isso faz parte. E água, precisamos de água. As nossas células estão dentro de água. Temos três tipos de matrizes, matriz do nosso matriz extracelular, que é mais importante, está fora, onde as nossas células estão a tomar banho permanente. Depois temos a intracelular, estão a ver, ainda temos uma mais interior, que está, portanto, no cerne da nossa molécula. Agora, se não tivermos água, o que é que acontece? Acontece que nós sabem que os nossos nutrientes, como é que chegam às células? Não é através de vasos sanguíneos, senão estávamos todos vermelhos, não é? Como a camisola ali do Nuno Batista, não, é através da água. A nossa membrana solar tem uns canais para receber nutrientes e tem outros canais para pôr cá fora os resultados da produção de energia, do seu mitocôndrias. Então, se não houver água suficiente, o que é que a célula faz? Para conseguir captar os nutrientes e para poder jogar fora aquilo que é o resultado da produção de energia, ela cria uma espécie de uma tendazinha à sua volta. Essa tenda das células todas faz uma coisa chamada fibrose. No caso das mulheres, é muito comum ouvir falar do fibromioma, porque não beberam água suficiente e usaram produtos lácteos que têm gordura, criaram um mioma, ficou um fibromioma, que é perigoso. Mas se não conseguir a água suficiente, a célula ainda torna a apertar mais. E dá o quê? Uma coisa chamada calcificação. Muitas vezes os atletas têm calcificações nos músculos, calcificações nas artérias, etc. Por o seguinte, isso é o que nós precisamos, mas precisamos também de repouso. Precisamos de dormir suficiente para poder, durante a noite, descansar. Agora, porque é que então nós gastamos 20% daquilo que comemos durante o dia? Por isso, o pequeno almoço tem que ser bom para quebrar o jejum. Porque nós também gastamos, além dos nossos órgãos que consomem a energia do que nós comemos durante o dia, também nós gastamos energia com movimentação enquanto dormimos. Quantas pessoas é que vezes é que uma pessoa se mexe enquanto dorme? Em média, 50 vezes. Até diziam que no tempo que estava cá aqueles indivíduos do Banco Mundial, não é? A Troika, que havia pessoas que se mexiam 100 vezes por noite. Mas agora não, agora mexemos só 50. Porquê é que mexemos 50? Porque nós temos posturas erradas durante o dia. Pernas cruzadas, carregamos cargas assimétricas, sentamos-nos mal, e o nosso cérebro direito
grava durante o dia as nossas posições erradas, prejudicam a nossa coluna, e durante a noite, se o colchão for semi-rígido ou rígido, nós vamos mexer mesmo a dormir. É muito interessante. E precisamos de mais exercício físico também, de acordo com a complexão de cada um, com a idade de cada um. Tudo deve ser adaptado para que a pessoa não se magoe a fazer exercício, nem estrague mais aquilo que Deus já lhe deu. E precisamos ter mais o quê? Meditação também. Nem só de pão vive o homem. Nós precisamos também de energia para a nossa parte mental, falando de uma forma simples. Se nós conseguirmos estar descontraídos, relaxados, nós podemos receber energia e podemos estar muito melhores. Isso são as coisas mínimas que nós precisamos. As Mínimas. necessidades do corpo, não é, professor Armindo? E quando falamos em hidratos de carbono, não podemos esquecer da fibra. Pelo menos 25 a 30 gramas por dia. Para que é que a fibra serve? Como nós temos, por cada célula humana temos 9 bactérias, e o nosso cólon, nosso intestino grosso, tem muitas bactérias, essa fibra, ao chegar ao intestino grosso, é fermentada e vai dar uma coisa chamada ácidos gordos de cadeia curta. Acetatos, butiratos e propionatos. Serve para quê? Para alimentar as células do nosso intestino, ainda produzem alguma energia, e os butiratos vão ajudar também o nosso sistema imunitário. Então, porque é que o sistema imunitário, que está no intestino delgado, não corre com as bactérias todas? Porque também goza da produção dos butiratos que o nosso intestino, fermentando, as bactérias fermentando, dão. Então, a ver, temos tudo isto que nós precisamos para poder viver bem, para poder ter a nossa homeostase, a nossa inteligência que o nosso corpo tem, para ter, em primeiro lugar, respiração. Segundo lugar, depois, batimento cardíaco, não é assim? Temperatura, a alcalinidade relativa do nosso sangue. Portanto, precisamos destes elementos todos para que o nosso corpo sobreviva, se mantenha até aos 120 anos, que é o máximo que é permitido para a autoestrada da vida, porque senão está lá uma GNR do outro lado que nos vai mandar de volta. Então, professor Armindo, é preciso isto tudo para que ocorra a duplicação celular, ou seja, para que nós ao longo dos anos continuemos a ser saudáveis, verdade? É isso mesmo, bem-estar. Professor Armindo, mas fala-se muito aqui da fome oculta, desta nutrição desequilibrada, com excessos de algumas coisas e carência de É outras. verdade. Pode-nos falar um bocadinho sobre isso? Muitas vezes nós temos excesso de açúcar. Ainda no domingo tive com, enfim, uma pessoa que é um grande amigo, que foi atleta, etc., e estava-se a queixar que já fez 7 operações porque em jovem comia muito açúcar. O açúcar acidifica o nosso sangue e ataca as nossas articulações. E o sal também. O sal em excesso provoca, enfim, o aumento da nossa tensão arterial, e a água gelada também provoca o aumento da tensão arterial. E às vezes faltam-nos vitaminas, faltam-nos minerais, faltam-nos proteínas, faltam-nos bons hidratos, faltam-nos boas gorduras. Este desequilíbrio é que leva ao envelhecimento prematuro, porque o corpo está com uma fome oculta. Ele queixa-se, dá sinais, ele sinaliza, atenção que eu estou com fome. E a pessoa muitas vezes come. Come quer dizer, enche o seu estômago. Aquilo que se chama, fica empanzinado, porque empanzinado vem de pança. No Ou então norte não se diz fica assim, empanturrado, ou empanturrado. empartado, ou empartado. Mas isso não tem nutrientes para o corpo. E à meia da noite o que é que acontece? Às vezes tem que se levantar para ir comer mais qualquer coisa. Há pessoas que comem durante a noite, verdade? Há quem se levanta da noite para comer, até se tiver mal cativa, chega a estar assim uma espécie de Pois. um trilho, de um atalho que vai do quarto até à cozinha. Portanto, nós precisamos de tudo isso para nós termos saúde. Podem fazer as perguntas que quiserem, que eu, se eu souber, eu respondo. Oh, professor Armindo, e que relação é que esta fome oculta, ou as pessoas levantarem-se durante a noite para comer, esta desnutrição que o professor Armindo fala aqui, tem a ver com a falta de qualidade dos alimentos de hoje em dia? Tem falta, porque vocês sabem já que a agricultura intensiva empobrece os terrenos, não tem os adubos naturais como era anteriormente, usam só o NPK, não é? Que é o azoto, o fósforo e o potássio,
E, além do mais, há alimentos que vêm de longe, de outras longitudes. E nós devemos ter alimentos que estejam na nossa proximidade, no raio de 50 quilómetros. Esses sim, já não têm o campo magnético alterado. Além do mais, o transporte desses alimentos, o facto de serem apanhados verdes, sem a maturação própria, tudo isso prejudica o A nosso qualidade, a organismo. qualidade do alimento, não é? E às vezes Depois também refinam muito os alimentos, Dos refinam. alimentos. Professor Armindo, e agora aqui a importância, no meio disto tudo, a importância do pequeno almoço. Toda a gente diz assim, o pequeno almoço, eu sempre ouvi isto desde pequenina, é a refeição mais importante do dia. E isto é uma É, frase feita, mas pouco explicada. pequeno almoço de é rede, para compensar aquilo que nós gastamos durante a noite, por um lado. Agora, tem que ser uma refeição equilibrada. Porque se for uma refeição só com produtos refinados, a pessoa de facto come, eles têm uma capacidade de serem absorvidos rapidamente, depois, passado umas horas, a pessoa está com vontade de ir ou tomar um café com açúcar para ter mais energia, ou ir petiscar isto, ou ir petiscar aquilo. Ou então, se a pessoa não come nada durante a manhã, o que é que acontece? O corpo vai às suas reservas e dá um pouco de energia, um pouco, mas um flashzinho. Mas depois, a meio da manhã, ou mesmo à tarde, a pessoa ou está cansada, ou está ensonada, ou então está uma voz interior que diz come, come, e vai comer o quê? Muitas vezes vai comer doces, não Todos. come aquilo que devia comer. Só mesmo ainda comesse um pão integral, enfim, que tem fibra e tem minerais e tudo isso, ainda talvez ainda era menos mal. Mas não, talvez há uma tendência para ir comer os Pastel de produtos. nata. Um pastel de nata e um café. Pois, esse tem uma vantagem, é que não é muito caro e tem poucas calorias, mas não é suficiente, não é suficiente. Então, o pequeno almoço é aquele que vai reabastecer o nosso corpo para nós termos energia ao longo do nosso dia, sabe? Exatamente, a energia vai repor Produtividade. a energia. E é preciso mastigar bem também o pequeno almoço. Porque quando nós mastigamos as glândulas salivares, nós temos aqui escondidas, lançam então saliva. E essa saliva vai já entrar no processo, já por si, se for comido o pão, por exemplo, tem uma enzima, não é? A amilase, já transforma aquilo em açúcar e começa a haver um processo, já a partir da boca. Tem que se mastigar muito bem os alimentos. Não se pode ver televisão, não se pode estar a ver revistas, não se pode estar a olhar para o telemóvel. Tem que estar em paz. Sr. Armindo, o que é que vocês usam aí na vossa casa para o pequeno almoço? Como é que o professor Armindo prepara o seu pequeno almoço para que tenha tudo isto Eu, que nos disse aqui? eu tive a felicidade de conhecer, através da minha filha mais nova, onde é que ele está? Tenho aqui alguns. Ele tem tanta energia que às vezes até foge, até se refugia. Portanto, eu tenho aqui um conjunto, Tinha, um tinha. alimento, que tem todos os nutrientes que eu preciso. Ele é tão energético, tão sabido, tão inteligente, que até fugiu daqui. Há coisas Está engraçadas. aqui. Cá está aí, olha, uma refeição equilibrada, é aquilo que eu A tomo a pequeno, Fórmula 1 porque tem todos os nutrientes naquelas proporções que eu acabei de falar. falou. Como é que E prepara, professor Armindo, de manhã? eu preparo isto, eu agora como eu sou um bocadinho guloso, estou a preparar com bebida de soja, que é um bocadinho doce. Ah, gosto. Porque tenho que juntar mais proteína, porque os homens têm mais musculatura que as mulheres, há mulheres muito agora com muita musculatura. ah, E, não. exatamente, nós precisamos de mais proteína que as mulheres. Então, mas há uma maneira, de facto, de se calcular a necessidade de proteína diária da pessoa. Uso sempre e tomo sempre o aloe para o meu sistema digestivo, porque é excelente, acaba por sarar algumas coisas que uma pessoa possa ter no esófago, é refrescante. Tomo também uma bebida à base de chá verde e à base de hibiscos e mais outras substâncias que são antioxidantes.
Porque quando nós respiramos os 100% da respiração, 95% destina-se a produzir energia, 5% são radicais livres. E eu tomando os antioxidantes, eu tenho hipótese de viver melhor, não me atacam as minhas células. O radical livre é um átomo que falta-lhe um eletrão, que é solteiro, digamos, anda à procura de casar com, com outro eletrão, não é? E quando não temos antioxidantes, vai à célula e retira o eletrão da célula, e a célula oxida, e depois ficamos oxidados. Sr. Armindo, mas imagino que não tinha o Fórmula 1 em sua casa. Conseguia esses nutrientes todos que tem o Fórmula 1 de outra forma para começar o seu dia? Era muito difícil. Eu tinha que ter uma mesa de todo o tamanho para poder. Olha, agora estão a ver, eu tenho aqui já tenho aqui um Olha, compromisso de tenho um viagem. igual ao meu, não sei porquê, já agora, olha. É porque Sim, nós gostamos de coisas boas. era difícil através dos alimentos, Muito, certo? é muito É difícil. muito. Não é só isso, não é só isso. Porque os alimentos também trazem, de facto, inseticidas, trazem agrotóxicos, vários, e é muito difícil conseguir juntar em pó, no caso, ou numa barra, que também pode ser uma barra, para todos os nutrientes que nós precisamos. É difícil. E não é só isso, é preciso ter equipas científicas por trás que acompanhem os produtos desde o processo da agricultura até ao processo do chegar ao A casa. cliente, ao E a consumidor. vantagem também com muito baixo valor calórico, não é? Portanto, Exatamente. Além disso, por ser hipocalórico, pode ajudar a pessoa a controlar o seu peso de uma forma que seja agradável, sem qualquer risco para a sua saúde. Ali Maravilha. tem barra, tem... arrisca-se a ficar mais Ó, saudável. professor Armindo, há quanto tempo é que faz esse pequeno almoço? Desculpa a pergunta. Eu faço este pequeno almoço, já fez o dia 1 de março, ontem, 19 anos. 19? 19 anos. Eu tenho 79 anos e se a mãe natureza me ajudar, e o universo também, este ano vou fazer 80 anos. Ah, 4 vezes. Espetáculo, vamos ter festa. parabéns, parabéns, professor É, Armindo. é Olha, isso. nós vamos agora, temos